Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra falar com você sobre um assunto que não é tão legal assim também, mas que eu acho necessário, ainda mais nesse momento. A gente teve muitos casos agora de pessoas declarando que tem depressão e infelizmente algumas pessoas que tiraram a própria vida por conta dessa doença. Então eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Bora lá começar! Bem, em primeiro lugar eu quero declarar que tudo que eu vou falar aqui não é como especialista, como médica, como nada. Eu sou simplesmente uma pessoa que sofre de depressão e sofre de ansiedade também. E faço tratamento, trato as duas coisas com medicação, vou no psiquiatra, então tudo que eu vou falar é baseado nisso, baseado na minha experiência, somente na minha experiência e não sobre um ponto de vista médico, digamos assim. Bem, a primeira coisa e mais importante é você saber que a depressão é uma doença e não é uma brincadeira, não é mimimi. Quem tá em depressão sofre muito. Quando a gente tá em crise é muito difícil e não é um simples... Porque as pessoas têm muito essa mania, infelizmente, quem não tá sofrendo de depressão, quem não passou por isso, ou simplesmente porque não sabe lidar muito bem com as pessoas que estão em depressão, porque isso é super normal, é muito difícil. Imagina, a pessoa que tem depressão não sabe, imagina quem tá fora, que não tá sentindo tudo isso, também não vai saber. Mas elas têm a mania de chegar pra gente e falar assim, mas você tem que tentar, sai pra rua, faz alguma coisa. E não é assim, gente, a gente não consegue. Se fosse assim, ia ser muito simples, né? Oh, força de vontade do nada e pegar isso aí. Não é assim que funciona. E complica muito mais as coisas, porque quanto mais as pessoas falam isso pra gente, mais a gente se trava, porque mais a gente pensa, não, fulano tá achando que eu tô de frescura, então mais você vai se fechar, menos você vai querer falar pra pessoa o que tá acontecendo, até porque no fundo você mesma não sabe o que tá acontecendo com você. A gente não tem essa noção do que tá acontecendo, porque quando a gente tem... a gente sabe exatamente o motivo, o foco daquilo, é muito mais fácil a gente tratar. Por isso que é importante a gente fazer terapia, a gente se conhecer melhor, a gente falar com pessoas que têm conhecimento sobre o assunto, para eles passarem pra gente como que a gente pode lidar com isso de uma melhor forma. Eu falo sobre isso muito mais assim, principalmente para as pessoas que são mais jovens. A gente teve o caso agora dessa menina que era assistente de palco do Raul Gil, que se matou, ela tinha 17 anos. Hoje em dia, eu, Fernanda, hoje com 32 anos, eu tenho muito mais conhecimento de mim. Eu sei muito mais o que eu posso e o que eu não posso fazer. Eu sei quando eu tô numa crise, por me conhecer bem, eu sei o que vai me deixar triste se eu fizer, o que vai me deixar pra baixo. Então eu consigo controlar um pouquinho melhor. Agora, quem tem 17, 16 anos, adolescente ou até criança, porque existe criança com depressão. Então essas pessoas, principalmente, elas precisam ter um cuidado muito maior, elas precisam que as pessoas que estejam em volta percebam isso, porque muitas vezes elas mesmas não percebem. É muito difícil você perceber ou você assumir que você tá com a doença, que você tá com a depressão. Eu demorei muito pra conseguir assumir que eu tava em depressão, por milhares de motivos. Eu acho que quando eu cheguei, e isso é uma coisa que existe, por isso que às vezes até parece mimimi, né? Existe uma coisa chamada depressão pós-intercâmbio, pós-viagem, pós você morar um tempo fora. Acontece, existe. Porque quando você chega, essa realidade volta a ser aquela que você tinha antes. E as coisas continuaram andando e você não tava lá. E você começou a viver uma outra vida. Enfim, são milhares de motivos e que, explicando assim, basicamente é difícil de explicar. Só que é claro, eu tinha já uma predisposição, digamos, a ter depressão, porque eu já tive momentos de depressão anteriores que não foram diagnosticados como depressão, porque eu não fui procurar a ajuda necessária para isso. Por isso que eu falo, se você é mais novo, se você tem principalmente se você for mais novo, mas é claro, é qualquer idade, mas principalmente se você é mais novo, você não tem esse conhecimento de você ainda, você sentiu alguma tristeza, alguma coisa, fala com alguém, nem que seja com um melhor amigo. Uma coisa que é muito complicada dentro disso é que as pessoas tendem a ver as pessoas com depressão, as pessoas que não conhecem esse assunto tendem a ver isso como aquela pessoinha que tem aquela nuvenzinha negra na cabeça. E hoje em dia tá tudo muito assim, né? Ah, você não ande perto das pessoas que estão com uma energia negativa, não deixe essas pessoas longe de você, procure pessoas que te deixem pra cima. Ah, é ótimo, isso tudo na teoria é ótimo, só que isso acaba deixando as pessoas que estão em depressão
sozinhas, porque ninguém quer falar sobre isso, sabe? Quando a pessoa tenta, às vezes, ter uma abertura com você e perguntar como é que você tá e tal, e você realmente sente confiança naquela pessoa e começa a falar, é óbvio que as pessoas vão sentir que você tá com uma energia negativa, porque realmente quem tá com depressão tá com uma energia negativa. Você não vai falar, olha que maravilha, né? Minha vida tá maravilhosa, tá tudo perfeito, porque não tá. Aliás, a vida de ninguém tá perfeita, acredito eu, pelo menos, que a vida de ninguém tá perfeita. Só que as pessoas que têm depressão têm dificuldade de lidar com isso, por uma questão química. A gente acaba tendendo a se isolar por causa disso. É muito comentário desse tipo, é muito comentário, por exemplo, no caso do Whindersson Nunes. Ah, mas sorri. Gente, tá aí Robbie Williams que se matou, tinha depressão e era um baita de um comediante, o Jim Carrey, o próprio Whindersson Nunes. Ou seja, quem tem depressão sorri sim, a gente sorri muito. Tem momentos, não é o tempo inteiro que você tá em depressão. É muito pessoal a depressão, sabe? E é muito difícil você se abrir e falar com as outras pessoas. Então, se você tem depressão, e principalmente se você conhece alguém que tem a depressão, ou que você esteja vendo que a pessoa tá entrando nessa energia, nessa doença, que tá começando a desenvolver essa doença, não deixa a pessoa sozinha, sabe? Isso só vai piorar a situação dela, porque se você gosta dela, você não vai querer que ela fique numa situação pior do que ela já tá. Então, às vezes a gente vê esses comentários na internet, se você não tem um tratamento, se você não tem conhecimento da doença que você tá, você tem menos coragem ainda de falar para as pessoas que você tá sentindo. Porque você fica vendo comentários do tipo, ah, quem tem depressão não ri, ah, depressão é mimimi, ah, depressão é só simplesmente você levantar da cadeira e vai ter força de vontade de fazer alguma coisa. Se fosse fácil assim, não tinha medicamento para isso, não tinha tratamento para isso. Não é fácil você sair de uma depressão. Não é fácil você tratar uma depressão. Então procure ajuda, sabe? Procure ajuda, por mais difícil que pareça, procure essa ajuda. As pessoas, a princípio, vão parecer um pouco não receptivas ao que você tá falando, porque a princípio, normalmente quem tem depressão esconde muito isso. Então, quando você demonstra isso pra pessoa, a pessoa vai simplesmente achar que você tá numa tristeza normal. É um dia comum como outro qualquer, sabe? Você tá se sentindo um pouquinho mal e não é assim. Então, tente se abrir com alguém. Uma pessoa que você conheça, uma pessoa que você tenha confiança, que goste muito de você, que você goste muito da pessoa. Se abra com essa pessoa pra ela tentar te entender. Eu não tô falando que vocês se abram com todo mundo, que vocês falem sobre isso com qualquer pessoa, porque não vai acontecer e nem é bom que vocês façam. Porque às vezes a gente fala com a pessoa errada, a pessoa te deixa mais pra baixo do que te ajuda em alguma coisa. Então, falem sobre isso com essas pessoas e tentem se conhecer melhor. Como eu disse lá no começo, hoje eu com 32 anos, eu me entendo muito melhor. Eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. Eu sei em que momentos que a depressão tá pegando mais fundo, que eu tô me isolando, que eu tô ficando mais pra dentro de mim, e sei como... Não como sair disso, porque como sair, infelizmente, eu ainda não aprendi. Eu tô ainda num aprendizado sobre isso. Mas eu sei o que eu não posso fazer. Eu sei coisas que vão me deixar triste, que vão me deixar sofrendo. E tente não ficar falando, que nem eu falei, ah, sai então, vai fazer alguma coisa. Não fale isso pra essas pessoas. Eu escutei duas pessoas maravilhosas, acho que a Ana Beatriz Barros, eu não lembro se o nome dela exatamente, mas que escreveu aquele livro Mentes Perigosas, e também o Drauzio Varela falando, você falar pra uma pessoa que tá em depressão, ah, vai sair pra rua, vai fazer alguma coisa, sabe? É só você ficar positiva que tá tudo bem, que vai melhorar. É a mesma coisa que você falar pra um diabético, ah, não tem problema, não toma insulina, que tá ótimo, fica aí com a energia positiva, pensa positiva que vai melhorar. Gente, é uma doença, e é isso que eu quero deixar muito claro nesse vídeo. Depressão é uma doença. Se você tem essa doença, se você sente que tem essa doença, ou se você conhece alguém que tá entrando nisso, ou que já está nisso, ou você... Eu coloquei até um post outro dia no meu Instagram falando sobre isso. Se você não tem conhecimento do assunto, você simplesmente não fala do assunto, ou você apoia o seu amigo, ou deixa pra lá, sei lá, ignora, mas não fique dando opiniões que vão piorar a situação deles. Não piora uma situação que já tá ruim. Você tá vendo que a pessoa tá mal? Não piora a situação delas falando esse tipo de coisa. E, enfim, eu quero deixar assim como recado pra você. Eu acho que a principal coisa é o você se conhecer. Se conheça, procure ajuda,
ou procure algum amigo que discute, mas não fique nessa sozinho. A gente não consegue sair de uma depressão sozinho. Não existe isso, sabe? Então, procure ajuda, se ajude em primeiro lugar. Eu sei que eu falar pra vocês simplesmente se ajude não vai adiantar, porque a gente não consegue se ajudar. É uma coisa muito forte, é você não conseguir sair da cama, sabe? É você não ter nada que te faça sair disso. Tente colocar pra fora isso, porque quanto mais você internalizar as coisas que você tá sentindo, pior vai ser, mais difícil vai ser você sair disso. Então, coloque isso pra fora, fale com as pessoas, fale com uma pessoa, procure ajuda. Se você não tem essa pessoa, procure uma ajuda. Eu sei que às vezes é muito caro você ir num psiquiatra, né? Mas você pode ir em faculdades, normalmente nas faculdades eles têm os estagiários de psicologia e de psiquiatria que te ajudam nisso. Às vezes é uma fila um pouquinho maior, você tem que esperar um pouquinho mais de tempo para ser atendido, mas você vai ser atendido. Então procure esse tipo de ajuda. Não é simplesmente você sair ignorando o que você tá sentindo que você vai melhorar. Você não pode ignorar, porque quanto mais você ignorar, mais forte isso vai ficar em você. Então, se ajude, não deixe as coisas chegarem ao ponto que você não tenha mais vontade de viver. Porque isso é muito fácil, quando a gente tá em depressão, a gente chega no ponto que a gente não tem mais vontade de viver. É muito simples, eu já cheguei nesse ponto. Graças a Deus eu não fiz nenhuma besteira. Mas tem muita gente que chega nesse ponto e não consegue se controlar e faz. Então, se cuide, sabe? Acima de tudo, se cuide. Não deixe que as pessoas façam com que você se sinta menos por você estar se sentindo assim. Não deixe que essas coisas externas te atrapalhem. Não fiquem olhando tanto Instagram, porque no Instagram, Instagram, Facebook, ou sei lá, qualquer rede social da vida aí, você vai ver as pessoas colocando a melhor parte delas, a parte melhor. Eu mesma coloco lá as minhas viagens, as coisas que eu fiz que me deixaram feliz. E daí você olhando aquilo, parece ser muito simples, parece que a pessoa tá muito feliz, que tá tudo certo. Então acabou você achando que não é só você que tá ruim, mas não, essas pessoas que estão postando essas coisas bacanas, que estão parecendo que estão numa vida melhor que a sua, elas também não estão, às vezes, elas estão tão mal quanto você. Então, se isso te faz mal, se ficar vendo isso te faz mal, te faz te cobrar, não fique olhando, sabe? Corte algumas coisas da sua vida, corte esse tipo de coisa que te faz se sentir pior ainda do que você já tá se sentindo. Então, tente ser mais seletivo nas coisas que você faz, nas coisas que você lê, nas coisas que você vê. Converse com as pessoas, converse com quem pode te ajudar, com quem pode... ou até nem que não possa te ajudar, mas qualquer conversa com um amigo sincero seu vai te ajudar um pouco, vai te ajudar a colocar isso pra fora. Procure pessoas. Se você tá sentindo que a coisa tá muito pior, tem um número que eu vou colocar aqui na tela, que é o número que você pode ligar para conversar com as pessoas, que é o Centro de Auxílio à Vida. Então, se ajude da maneira que você puder. Eu sei que essa palavra é muito complicada. Toda vez que alguém me fala se ajuda, faz alguma coisa, levanta da cama, faz alguma coisa, eu chegava a ficar com uma certa raiva. Hoje em dia, por causa da medicação, eu tô muito melhor e, enfim, não estou mais tão pra baixo ainda estou em depressão, mas não choro mais o tempo inteiro, digamos assim. Eu consigo controlar um pouquinho melhor. E é isso, gente. A depressão, ela pode afetar qualquer pessoa, pode te afetar um dia, mesmo que você esteja escutando e não esteja em depressão, ela pode te afetar um dia. E a empatia, ela é essencial para superar isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O assunto foi um pouquinho mais pesado, mas eu acho importante a gente falar sobre essas coisas de vez em quando porque nem tudo é maravilhoso, né? A gente coloca ali fotos de viagem no Instagram e parece que a gente tá sempre feliz, tá sempre tudo bem. E não tava no momento que eu tava lá e não tá agora, sabe? E aquilo é tudo muito momentâneo. O Instagram a gente posta momentos. A gente não fica postando o tempo inteiro o quanto a gente tá mal. Exatamente pelo que eu falei, pelo preconceito das pessoas. Às vezes as pessoas vão deixar, eu não vou ficar com essa mala, tá falando o tempo inteiro que tá mal, sabe? Então, deixem de ver um pouquinho esse lado, se olhem um pouquinho mais, olhem pra dentro, olhem pras pessoas que estão em volta de vocês e ajudem no que vocês puderem e se ajudem como vocês puderem,
Então é isso. Se você gostou, dá um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beijo!